E a preparação das mudas deve seguir algumas regras para que se tenha sucesso no plantio. A gente mostra agora dicas de como preparar essas mudas utilizando duas maneiras de propagação. O Instituto Federal de Alagoas tem um campus na cidade de Satuba, região metropolitana de Maceió. Aqui os alunos têm aulas teóricas e práticas, o que facilita o ensino e a aprendizagem. Nesta vasta área funciona o Laboratório de Produção Vegetal 2, também conhecido como setor de fruticultura, onde são produzidas mudas ornamentais para reflorestamento e de árvores frutíferas. Todas são feitas tanto para o cultivo doméstico quanto em escala comercial. O Alonso Pereira é professor do curso de agropecuária e explica que com a mudança da estação do verão para o outono, é preciso observar quais as espécies mais indicadas para o plantio nesta época. Vou lhe dar um exemplo. Se o cara trabalha com plantas frutíferas, ele quer fazer o plantio agora na época do inverno, ele vai ter que decidir se o plantio ele é irrigado ou é plantio sequeiro. Se for plantio sequeiro, ele tem a obrigação, se ele quiser ter sucesso, produzir a muda com antecedência, para nesse momento agora a muda estar bem desenvolvida para que ela possa suportar as condições adversas. Se ele vai plantar irrigado, não. Ele planta a qualquer época do ano, ele pode fazer isso. Agora a muda também deverá ser produzida com antecedência, porque se ele produzir com semente, ele tem um custo mais elevado, a probabilidade da planta morrer, nós chamamos de replantio, é necessário. Então são fatores que devem ser observados. Por isso também é preciso ficar atento ao sistema de irrigação que vai ser usado e o modo de produção, que pode ser de propagação sexuada ou assexuada. A propagação sexuada é toda aquela que é através da semente. E a assexuada é aquela que é feita por parte da planta, seja galho, folha, raiz, rizoma e também pelo processo de enxertia, que é um processo mais seguro, é um processo mais sofisticado, vamos dizer assim. Quando você trabalha com planta pelo processo sexuado, ou seja, através da semente, ela está sujeita a uma mudança genética, uma influência da genética, e ela então pode não ser igual à planta matriz. Se você trabalha com processo de propagação assexuada, lhe assegura que você terá uma planta com as características idênticas à planta-mãe. É o que lhe garante, além de outras coisas, como a precocidade e etc. Seguimos direto para o pomar, que fica bem ao lado. Pronto, pessoal, nós chegamos aqui ao pomar das acerolas e o professor Alonso vai nos explicar como é o primeiro passo da produção de uma muda, a escolha da planta matriz. O que deve ser observado, professor, antes de fazer o corte do galho que vai ser usado lá no cavalo? Bom, o que você deve observar é que essa planta tem um bom desenvolvimento, que se destaque entre as demais, observando que ela tenha tido as mesmas condições. Porque se você der condição de irrigação a uma planta a mais do que a outra, obviamente ela vai desenvolver mais. Qual o galho ideal aqui para eu cortar? Um do meio, do final, como é? O galho deve ser aquele que esteja na presença de luz, receba luz o dia todo. O galho sombreado não é interessante. E a outra questão importante que você tem que observar é o diâmetro do galho que você vai tirar com o diâmetro posto-enxerto. Observe que eu estou cortando em duas partes. A parte posterior, ou do ápice, você corta próximo da gema e em bisel. Certo? Inclinado, como nós falamos. A parte inferior, você deve cortar antes da gema. Aqui, ó, eu chamo de gema ou nó, tá vendo aqui, ó, na folha? Antes e reto. Tá certo? Porque aí, primeiro aqui, você possibilita lhe dar a condição de escoamento da água, não haver acúmulo de água nesse ponto, para não provocar apodrecimento. E aqui embaixo, quando você coloca ele distante desse nó, lhe dá a condição de você fazer a fenda, que é o processo que nós vamos trabalhar, que é a enxertia através de fenda cheia ou ao topo, como nós falamos. Voltamos ao laboratório para fazer a enxertia do cavaleiro no cavalo. O próximo passo é eu comparar qual dos que nós tiramos, colhemos, tem o diâmetro idêntico ao local que eu vou fazer o enxerto aqui, ó. É necessário fazer o enxerto nesse caso porque a acerola não pega tão fácil, não é isso, professor? Não, a acerola para pegar por galho, ela precisa de um hormônio de enraizamento. Diferente da papoula, por exemplo, que é ornamental, né? Tem facilidade. Umas tem mais facilidade e outras menos. Você pode fazer, mas pode não ter sucesso. Como a acerola é mais difícil, a gente tem que colocá-la no que chamamos popularmente de cavalo, que já está aqui pronto, né? Exatamente. Esse cavalo aqui,
também existe um processo de seleção interessante, não é qualquer planta que vai dar para cavalo, você vai pegar de uma acerola rústica, resistente à seca, produtiva, tá certo? Essa daqui, o cavalo não tem necessidade de ser de boa qualidade de fruto, não importa. O importante aqui para ele é rusticidade, tá certo? Seja bastante produtivo, tem resistência à seca, resistência à doença de solo. Então, são fatores importantes que devem ser observados no cavalo. O que é que eu vou fazer agora? Vou chegar aqui, ó, vou comparar mais ou menos diâmetro idêntico, tá vendo, ó, a isso aqui. Vou cortar isso aqui, o cavalo, nesse ponto, e venho com o diâmetro mais ou menos idêntico nesse ponto para fazer o enxerto. Que aqui é chamado de cavalo cavaleiro ou enxerto e porta-enxerto, tá? Vamos aqui. Corte bem no meio, não é isso? No centro, exatamente, com aproximadamente 1 centímetro. Aí você vem aqui também com esse mesmo corte, bem fininho, tá vendo, ó? E o corte foi dos dois lados, né? Só para a gente deixar aqui mais claro, professor, não é isso? Para que ele seja... Exatamente. Aí você vem aqui, ó, ele tem que coincidir, tá vendo, ó? A casca com casca. É um perfeito encaixe, né? Como se fosse um pré-moldado, né? Isso. Você pode comprar um plástico com a mesma granometrura e também ser utilizado. Agora aqui observa o seguinte, que eu cortei esse plástico no meio, tá vendo, ó? Eu rasguei ele no meio. Uhum. Ele é essa grossura aqui, ó. A largura dele é essa, ó. O natural dele é essa. A diferença desse plástico para os outros é a elasticidade que ele tem, ó. Você vai, ele volta. Vai, ele... Tá vendo? Essa pressão aqui, para quebrar, dá trabalho. Essa elasticidade é que proporciona esse aperto do cavalo, do cavaleiro aqui. E aqui, então, ó, não vai botar na boca só pra, você vai contaminar. Então, você vem aqui de leve. Você pode pegar para facilitar um pauzinho, faz isso. Não é fácil para entrar, porque tem as folhinhas ali, ó, mas dá para ir tranquilo, ó, sem problema nenhum. Deixa um pouquinho após a gema. Aqui embaixo você enrola direitinho, tá? E aí, o que é que eu faço? Você pode pegar aquele cordãozinho de enrolar pão e colocar aqui, ou então vai fazer o que eu vou fazer aqui, ó. Pega esse pegadorzinho, bem em cima da gema já, ó, que vai ajudar a pressionar, eu coloco aqui. A gente vai aproveitar o embalo e mostrar agora também como é que você faria esse plantio a partir de sementes, mas não somente mostrando essa fase final. Vamos mostrar agora, com a ajuda aqui do professor Alonso, como é que você vai preparar o solo, a terra que vai receber essa semente. Como é esse processo aqui, professor? Bom, esse processo, mesma coisa, você tem que selecionar a semente, o solo, não pode ser um solo qualquer. Porque eu vou trabalhar com a terra rica em matéria orgânica, uma terra vegetal que a gente chama, terra de superfície, e vamos trabalhar com esterco. Depois de peneirar a terra, é hora de misturar com esterco. A proporção é de 2 medidas de terra para 1 de esterco. Dependendo da espécie, eu poderia e da origem do solo, eu posso trabalhar com calcário, com superfície simples, ou com pó de rocha, que é uma produção mais orgânica, que está muito voltada hoje, né? E aí você determina essa quantidade de acordo com a característica do solo e com a espécie que você vai trabalhar. Agora é só você escolher a sacola ou recipiente onde vai plantar a semente. E é simples, ó. Você pega a sacolinha. Você tem 2 formas de fazer. Uma com essa colherzinha enchendo, que vai passar um dia para encher. E a outra você pegar isso aqui, ó. Ficando com diâmetro aproximado. Isso, faz isso aqui, ó. Tipo ó. Aqui, ó. Bate isso aqui. Compactação. Quando você tira aqui, ó. Pronto. Ah, ótimo. Aí é só botar semente. Você seleciona as sementes e coloca essa semente aqui, ó. A profundidade é de 1 falange, tá? Ó. Coloca a semente, coloca as 3 de forma triangular aqui no centro. Está pronto.